Confesso aos irmãos que estou nervosa, porque para mim é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. Eu não sou pregadora, mas eu gosto de quando o Senhor me faz um convite, eu aceito. Porque quando eu estava lá no mundo, dizia a minha antiga pastora assim, quando vocês estavam lá fora, vocês falavam até o que não é para falar. Aí quando você vem para a presença do Senhor, o Senhor chama vocês para falar de Deus, vocês não querem falar porque fica com vergonha. E aí eu falei, entendi já entendi. Então sempre que eu recebo um convite, eu aceito de todo bom grado para falar do amor de Deus. Ainda que eu não seja pregadora, mas eu oro, falo com o Senhor, estudo ali, Deus, ele, pela misericórdia dele, fala, né? Então não vou me alongar muito, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias comigo no livro de Mateus, no capítulo 14, Mateus capítulo 14, glória. Do versículo 22 em diante. Mateus 14, versículo 22 em diante, que tem como tema, Jesus anda por cima do mar. Aleluia, glória a Deus. Eu confesso também que quando o Senhor me deu essa palavra alguns dias atrás, eu falei, Senhor, eu já estudei essa palavra é muito falada no meio evangélico, e aí se eu tiver uma oportunidade eu vou falar dela, mas eu já falei, outras pessoas também já falou. Aí o Senhor me trouxe a memória que a palavra dele se renova, aleluia, e ainda que a gente tenha estudado, o Senhor sempre tem mais para nos ensinar, aleluia. Eu falei, amém, Senhor, eu estudei essa palavra e guardei comigo. Então eu quero dividir com os irmãos, aleluia. Mateus 14, versículo 22, que diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Aleluia. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu vou só até aqui. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Como eu já falei, essa passagem era bem conhecida, mas eu acredito que quando você já estudou uma palavra e você volta a estudar, eu entendo que o Senhor quer nos ensinar dentro dessa palavra alguma coisa. Aleluia. Né? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E tem como tema, Jesus anda por cima do barco. E eu estudar essa palavra, logo de início, o Senhor ele falou muito ao meu coração que o Senhor ele deu uma ordem para os discípulos subir no barco e ir para diante, que ele ia despedir a multidão. E os discípulos fez assim. E logo aqui no início essa palavra ela quer falar sobre obediência. Porque não adiantava estar os 12 atrás de Jesus para lá e para cá, mas se não fosse obedecer aquilo que o Senhor estava pedindo. Né? E o Senhor ele falou comigo através dessa palavra, falando sobre obediência. Que não adianta a gente seguir Jesus, caminhar com Ele, mas quando o Senhor nos pedir algo, a gente não parar e obedecer a voz que está falando com a gente. Não obedecer ao Senhor. Um dos pontos que o Senhor falou comigo foi isso, sobre obediência. Os discípulos obedeceram. E a Bíblia vai dizer que logo após ele despedir a multidão, o Senhor ele se separa para orar. Aleluia. E aqui também o Senhor está nos ensinando mais uma vez que devemos orar, independente de andarmos com o Senhor ou não. O Senhor mandou o discípulo ir, mas ele, a Bíblia fala que, a missionária Ana falou que ainda ele sendo Deus, ele não se descuida, ele não usurpou ser igual a Deus, né? Ele fazia, ele orava, ele jejuava, ele fazia, e às vezes a gente acha que não temos que orar, não temos que jejuar. Ele sendo Deus, ele não deixou de fazer, né? E a gente também tem que se separar para orar. E o Senhor
veio aqui me ensinando e te ensinando também que nós temos que nos separar para orar, independente de você andar com o Senhor, independente do tempo de caminhada que você tem com Deus, independente da intimidade que você tem com o Senhor, você tem que se separar para orar. Aqui o Senhor está nos ensinando a importância da oração. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus ficou ali sozinho. Vai ter momentos da minha vida e da sua vida que nós vamos estar só, orando ali. Mas não quer dizer que o Senhor nos abandonou, não. A Bíblia vai dizer que o Senhor deu uma ordem aos discípulos para subir no barco e ir adiante. Ele se separou para orar. Mas a Bíblia vai dizer que ele via de longe. Ele estava de longe, mas ele conseguia ver que o barco estava no meio do mar sendo açoitado pelas ondas. E a Bíblia também vai nos dizer que ele próprio foi por cima das águas até o barco que estava sendo açoitado pelas ondas. E a Bíblia também vai dizer que os discípulos, vendo aquilo, no meio daquela tempestade, né? As ondas batendo no barco, balançando o barco de um lado para o outro, eles tiveram medo. E aqui também outra coisa que o Senhor, Ele vai nos ensinar nessa noite, que realmente vai ter situações que a gente vai viver que vai nos causar medo. Medo, vai ter situações que vai ser horrível, irmão. Você vai falar, Senhor, que vento forte é esse, que tempestade é essa? Você vai sentir muito medo. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus vai ao encontro dos discípulos daquele barco. O Senhor não deixa eles sozinhos. E é assim também na minha e na tua vida, ainda que a gente venha olhar para o lado, venha ver uma tempestade, venha ficar com medo. O Senhor vai na nossa frente. O Senhor quem vai, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor, na nossa frente, vai na nossa direção. O Senhor não vai nos abandonar. A Bíblia vai dizer que o Senhor foi até eles. Aleluia. O Senhor mandou eles ir. E quando a situação, a tempestade chegou, o Senhor foi até eles para socorrer. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus veio andando por cima das águas. E eu estudando também essa palavra, né? A Bíblia vai dizer que água simboliza, né? Problema, tempestade, essas coisas assim. E aqui eu vi uma coisa que, em cima daquilo que é muito difícil para mim, para você, o que é problema, o que é dificuldade, o que é tempestade, o nosso Deus anda por cima. Não é nada para Deus aquilo que eu e você passa, aquilo que a gente acha que é muito grande, né? Problema, dificuldade, tempestade. O nosso Deus, Ele vem andando por cima para me socorrer e para te socorrer. Ainda que a gente, muitas das vezes, não mereça, como foi falado aqui na escola bíblica dominical na semana passada. Às vezes a gente é ingrato com o Senhor, mas o Senhor olha para nós com um olhar de amor, de misericórdia e vem nos socorrer. E a Bíblia vai dizer que ele foi andando até o discípulo. E também uma coisa muito interessante, a Bíblia vai dizer que Pedro, no meio daquela tempestade, o barco sendo açoitado pelas ondas, ainda foi corajoso e ousado na fé. Falou assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir ter com você, deixa eu ir ter contigo. Aí o Senhor nos ensina aqui que podemos sim ter ousadia na fé com Deus. Aleluia. O Senhor, Ele quer ver, irmão, como vai ser a tua reação diante da situação. Às vezes o Senhor, Ele para observar, vou ver como é que ela vai reagir diante desse mar que está na frente dela. Aleluia, eu vou ver como ela vai reagir diante dessa situação. Pedro, ele não queria, acho, naquele momento ali de querer se engrandecer, não, ele queria ver se era o Senhor mesmo. Senhor, eu quero ir até o Senhor. Isso mesmo, o Senhor, ele queria mesmo saber se era Deus, ele queria mesmo estar com ele. E o Senhor falou, pode vir, vem ver se sou eu. E a Bíblia vai dizer que ele andou também por cima das águas. Coisa linda que Deus fez, porque eles andavam com o Senhor, mas de se caminhar com o Senhor, muitas das vezes o coração deles, né, ficavam assim, duvidosos. E o Senhor permitiu que ele viesse ter essa experiência com Deus. E na caminhada com o Senhor, a gente vai adquirir experiência com Deus. E Pedro teve essa experiência de andar com o Senhor por cima das águas. E outros discípulos não tiveram. Mas porque Pedro teve ousadia. Aleluia. Não é errado você ter ousadia na presença de Deus. E Pedro falou assim, eu quero ter contigo. E a Bíblia vai dizer que Pedro foi andando por cima das águas. E que em um dado momento, os ventos eram fortes, né? Ele sentiu medo novamente e começou a submergir. E a Bíblia vai dizer, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Novamente a Bíblia vai dizer que ele sentiu medo. E é muito comum a gente sentir medo diante de uma situação como essa. Talvez não seríamos corajosos como Pedro de pedir para o Senhor, deixa eu andar junto contigo por cima da água. Né? A Bíblia vai dizer que ele era ousado mesmo. E aí a Bíblia vai dizer que ele sentiu medo.
E começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. Aleluia. E no momento de medo dele, ele clamou ao Senhor. E é assim que nós temos que também clamar a Deus no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de medo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele ouve, irmão, clamou. Aleluia. E Pedro clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor não deixou de socorrer ele. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus estendeu a mão. E assim que o Senhor faz comigo e contigo, quando nós estamos passando por tempestade, o Senhor, ele estende a mão se a gente clamar por ele. Pedro clamou: Senhor, socorre-me. O Senhor prontamente, ele estava já submergido, o Senhor pegou ele pelas mãos. E o Senhor, ele faz isso comigo e contigo também. Porque às vezes achamos que a situação, que o problema é tão grande que parece que vai nos submergir, parece que a situação vai nos engolir. Mas o Senhor, ele chega por cima das águas para me socorrer e te socorrer. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor falou assim para ele, estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que tu tem dúvida no teu coração? Se vocês já estão andando comigo há um certo tempo, será que você... Era mais ou menos isso que o Senhor queria dizer: tu já me conhece, tu já tem andado comigo, já tem um tempo. E por que tu está com dúvida dentro do teu coração? Tu acha que eu não posso fazer? A Bíblia vai dizer que o mar e o vento se acalmou. O mar e o vento se acalmou. Aleluia. O nosso Deus é assim. Ele nem, a Bíblia vai dizer aqui que ele só chegou andando. E as coisas, tudo foi se acalmando. Tudo foi indo para o seu devido lugar. Porque quando ele chega, tudo tem que obedecer. Aleluia. Ainda que a gente acha que a situação não tem jeito, para o nosso Deus tem jeito, para o nosso Deus tem solução. O nosso Deus é o Deus que socorre, que estende a mão. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor estendeu a mão para ele. Mas também passou um sabão. Falou: vou te estender a mão. Vem cá. Você já não está andando comigo há um tempão, você não me conhece, não? Você acha que eu não tenho poder para resolver essa situação? Com outras palavras, não, Senhor. Você acha que eu não tenho poder para entrar aí e resolver? E aí Pedro foi, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor estendeu a mão para ele. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram os que estavam no barco e adoravam, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Eles estavam com medo, mas depois eles ficaram maravilhados, porque o Senhor Jesus chegou e acalmou tudo. Aleluia. O vento calmou, o mar se acalmou, e o Senhor Jesus chegou ali trazendo a paz, trazendo a bonança. Aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles adoraram ao Senhor. Aleluia. E tendo passado para outra banda, aleluia, chegaram à terra de Genezaré. E quando os outros homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram todos os que estavam enfermos, para que as pessoas pudessem lhe tocar, ou até mesmo na hora das suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. A Bíblia vai dizer que, o Senhor, aconteceu essa situação em cima do mar. Logo após, quando ele chegou numa outra cidade chamada Genezaré, as pessoas ouviram falar que eles estavam ali e traziam pessoas doentes para que o Senhor pudesse curar. E a Bíblia vai dizer que até as pessoas que tocavam das suas vestes saía virtude e eram curadas. Havia um propósito, irmão? Eles passaram aquela situação para chegar do outro lado. E o que eu aprendo com isso é que também a gente vai passar por desertos, mares, provações, para a gente chegar do outro lado, para socorrer outras pessoas, para libertar, para curar, para salvar, para restaurar. Vamos passar sim, mas se necessário for, e vai ser necessário, a gente vai clamar o nome do Senhor, e o Senhor vai aparecer com um socorro, com um escape, com um livramento. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor apareceu, o Senhor socorreu. Aleluia. Que nós vamos andar com o Senhor, mas também conhecê-los. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Porque não adianta andar com o Senhor, mas não acreditar que Deus tem poder para fazer. Não adianta. Que o Senhor, Ele quer nos ensinar. Que ainda que a gente venha ter medo, a gente venha confiar no Senhor, venha obedecer. Se o Senhor te der uma ordem para você ir até alguém e falar, você fala, você faz. Aleluia. Porque não adianta. A Bíblia vai dizer que não adianta você andar com o Senhor e não obedecer. Não vai adiantar. Tem que andar tudo junto. A concordância, a obediência, tem que tudo ir se encaixando. E aqui o Senhor nos mostra que não há amarra, não há problema, não há dificuldade, não há barreira que Ele não possa vencer. E que no nome do Senhor, ainda que a gente venha sentir que a gente está submergido, o Senhor é o Deus que nos socorre. O Senhor é o Deus que, aleluia, peleja nas nossas guerras.
Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus que não nos deixa só, não nos deixa desamparados. O Senhor não falou assim, ó, vai indo que daqui a pouco eu vou e quando eu viesse tudo, descendo ao jeito de vocês aí. Não. Ele vai dizer que ele se separou, orou, mas depois ele foi lá ter com os discípulos. Ainda que a situação estava um caos, mas o Senhor chegou colocando tudo em seu devido lugar. E os irmãos sempre falam aqui que quando Jesus chega, alguma coisa acontece. E aconteceu mesmo. O Senhor provou para eles ali que o Senhor é Deus e que tudo tinha que obedecer a voz dele, tudo tinha que obedecer a ele. Aleluia. E essa foi a experiência que Pedro e os seus discípulos tiveram com o Senhor. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. A orar, a obedecer a voz dele. Muitas das vezes o Senhor tem um louvor que fala assim, que a gente precisa calar todas as vozes para que a gente venha ouvir somente a voz de Deus. Porque senão as outras vozes acabam atrapalhando aquilo que o Senhor quer falar. Que a gente nessa noite venha estar sensível à voz do Senhor, à presença do Senhor. Aleluia. Para quando o Senhor falar conosco, nos dê uma ordem, vai, o Senhor ele nos garante. Só não vai ser o Senhor falar contigo, para você não quebrar a tua cara. Porque você quando passa nesse Deus, tem gente que é assim, vai, não consulta o Senhor, não fala com Deus, aí depois fala que Deus não foi lá socorrer ele. Né? Fala com Deus, se Deus falar contigo, você vai. Deus mandou tu ir, tu vai. Aqui o discípulo Deus falou, vai, sobe no barco, vai. O discípulo foi. E o Senhor se separou para orar. Mesmo ele sendo Deus, ele não deixou de orar não, não deixou de falar com o Pai não. E a gente também tem que ser assim, eu passando prova, deserto, não importa também falar com o Senhor, dar na ligação com o Senhor, aleluia. E independente da situação a qual você esteja vivendo nessa noite, aqui também o Senhor nos ensina a confiar nele. Porque Pedro confiou, ainda que ele sentiu medo, mas ele foi ter com o Senhor, ele foi andar, ele andou em cima das águas. E foi ter com o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor entrou no barco e tudo se acalmou. E ele confiou, e aqui também nos ensina a confiar no Senhor no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da prova, no meio do problema. Tem que confiar, irmão. Você vai confiar em quem? A Bíblia fala que o socorro vem dele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ainda quando Pedro subiu, o Senhor esticou a mão para ele, socorreu ele. A Bíblia vai dizer também que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro. Às vezes nós estamos olhando para um lado, olhando para o outro, estamos cheios de pessoas ao nosso redor, mas ninguém pode fazer nada por nós a não ser Deus. Tem situações que ninguém vai poder nos ajudar a nos socorrer se nós não colocarmos na mão do Senhor e confiar que Ele pode fazer diante dessa situação. Porque tem situações que a gente olha e fala assim, se Deus não entrar, não vou conseguir não. E aqui Deus nos ensina que, irmão, imagina, né? A gente também ia ficar com medo. Um barquinho lá no meio do mar e as ondas açoitando, e a tempestade muito forte. E agora? Será que a gente vai perecer aqui? Mas o Senhor provou para eles que o Senhor, Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Que quando Ele chega, tudo vai para o seu devido lugar. Tudo muda. Como os irmãos sempre falam, que quando o Senhor chega, alguma coisa acontece. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. A ter fé no Senhor, a confiar nele, a obedecer a voz dele e principalmente também ser ousado na fé. Se Deus te deu a autoridade, te deu a ousadia, te deu a unção, te capacitou, vai, irmão. Vai, porque Deus, Ele é contigo. Aleluia. Amém, irmãos? Eu não vou muito além, porque a gente tem que ir só até onde Deus fala com a gente. Né? E foi isso que o Senhor palestrou comigo nessa noite. Eu queria dividir com os irmãos. Eu creio que Deus vai falar mais ainda ao coração dos irmãos nessa noite. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de